Olá, seja muito bem-vindo a mais uma entrevista aqui no Repórter MT. Hoje nós recebemos aqui nos nossos estúdios a Lorena Bezerra, ela que é presidente da Abrazel Mato Grosso, que é a Associação de Bares e Restaurantes. Seja muito bem-vinda, Lorena. Obrigada, muito obrigada pelo convite, Ana. Tem uma pesquisa nacional, a gente estava até conversando sobre ela antes de iniciarmos aqui a nossa entrevista, que pesquisou ali 1.477 empresas. E aí notaram que nos meses de janeiro e fevereiro houve uma diminuição quando comparado a dezembro, novembro do ano passado. Aqui em Mato Grosso, essa realidade se reflete ou não? Aqui o setor continua em franca expansão. Como que a Abrazel avalia isso? O setor é muito extenso, né? Então, quando a gente fala setores de bares e restaurantes, ele engloba também cafeteria, padarias, lanchonetes, sorveterias. Então, assim, realmente nós temos uma memória muito recente, mas a pandemia foi esses dias, né? Antes a gente fazia as previsões comparando os 3 últimos anos, por exemplo. Hoje a gente já não consegue fazer mais isso. Tem que ser quase que full time, né? Comparar um mês com o outro. Hoje, se você comparar 2021 com 2022, ainda não é um comparativo para a tomada de decisões, visto que o consumidor ficou 2 anos se comportando de forma diferente. Exatamente. Por conta da pandemia, né? Então, os 2 últimos meses do ano são meses de comemoração, de festas, né? Então as pessoas estão com mais dinheiro e mais dispostas também. Quando chega janeiro e fevereiro, aí vem matrícula escolar, vem muita gente viaja, né? Cuiabá não é uma cidade de entrada, ele é sim de saída nesses períodos, né? Nesse ano em específico, o carnaval foi em fevereiro, o ano passado foi em março. Sim. E aí, para alguns setores, ele movimenta mais o carnaval, né? Alguns setores de alimentação. E para outros, que, por exemplo, os porquilos, né, que fazem parte do comércio, que precisam do comércio, as cafeterias, então elas perdem um pouco mais o movimento. Então tem esses dois cenários aí no setor. Que acaba dificultando avaliar, então, Lorena, se cresceu ou se diminuiu. Para alguns cresceram, para outros, alguns foram positivos, para outros nem tanto. Com relação a positivo e negativo, né? A gente estava até conversando também um pouquinho antes a respeito. A impressão que a gente tem aqui em Cuiabá, principalmente quem é aqui da capital, minha gente, aqui de Cuiabá, tem alguns pontos bem tradicionais, alguns bares, alguns restaurantes, algumas ruas, né? Com grande concentração de bares, de ponto de encontro, que sempre foram muito famosos, né? E a gente percebe que hoje em dia esses pontos já não estão assim tão frequentados, né? A gente tem aqui em Cuiabá a Praça Popular, por exemplo, que sempre concentrou um grande número de pessoas, né? Um grande número de bons bares, bons restaurantes, e agora está um pouquinho vazia. O que está acontecendo? As pessoas não estão saindo de casa? Os bons bares e restaurantes continuam lá. Realmente é um lugar muito bacana, né? Um ponto até turístico, a Getúlio Vargas e a Praça Popular, né? Exato. Mas o que acontece é que antes a gente só tinha esses lugares para ir. Então, todo mundo saía ali da região do Cochipó, até o pessoal, né, das cidades vizinhas, como Várzea Grande, a gente dava essa volta na Getúlio Vargas e Praça Popular, né? Hoje que a gente percebe é que tem criado outros polos gastronômicos, como a Avenida das Torres, está muito movimentada, atendendo aquela região ali dos condomínios, muito condomínios ali, sim, né, no Recanto dos Pássaros, Jardim Imperial. A região ali do Jardim das Américas está uma região muito bonita também, é outro polo gastronômico. O Verdão, né, ali em volta da Arena Pantanal, ali a gente também tem bastante bares. Então, assim, foram criando, com o passar dos anos, polos gastronômicos. Então, a nossa gastronomia cresceu muito e se diversificou e espalhou pela cidade, né? O que é muito bom, e foi muito legal você tocar nesse assunto, porque esses dias tinha uma pessoa me falando que foi um bar-restaurante ali para a região da casa dela, e agora ela se sente mais segura de descer do prédio e passear com o cachorrinho na rua. Então, assim, é legal levar vida, né? Porque a primeira coisa que as pessoas veem quando vê um restaurante ou um bar montando ali perto da região, né, residencial, eles pensam que vai vir o barulho, né? Só pensa que vai vir um barulho incomodar. Mas não. Hoje a gente já consegue respeitar certinho o horário, né? Que é por volta de 10, 11 horas.
e levar segurança também. As ruas ficam mais iluminadas, com mais movimentação, e aí os próprios moradores podem usufruir também, né, desse espaço. Ô Lorena, antes da gente partir para outros temas, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito do trabalho da Abrazel. Alguém, por exemplo, que tem um pequeno estabelecimento e quer também fazer parte da Abrazel, quais os caminhos para isso? Que benefícios ele tem? Fala um pouquinho para a gente a respeito dessa associação também. Então, tem uma frase que é muito dita, que juntos somos mais fortes, né? E é verdade, quando um grupo de pessoas com o mesmo interesse se juntam, elas realmente se tornam mais fortes. E a gente viu isso muito na pandemia. A Abrazel, ela apoiou não só os associados efetivamente, mas como todo o setor. E extrapolou, né? Você vê quando veio a MP 936, que foi a redução de salário e suspensão, foi um pleito da Abrazel com o presidente Jair Bolsonaro, que era o presidente na época, e esse projeto abrangeu todos os setores, então todo mundo teve acesso. Quando eu digo que a gente se junta e fica mais forte, é que se troca informações, dores, a gente compartilha dores, a gente consegue construir eventos, a gente consegue fazer projetos de leis, como aqui em Cuiabá a gente melhorou também a lei do delivery, que extrapolou, é uma outra lei que extrapolou. Antigamente, 3 anos atrás, o consumidor que comprava em aplicativos, ele não sabia nem o endereço, nem CNPJ, nem nada de onde ele estava comprando. Sendo que para você abrir um espaço físico de atendimento no seu local, você tem que ter uma série de documentação, né? Corpo de bombeiro, sim. Alvará de funcionamento, vigilância sanitária. E quando esse modelo de negócio ia para aplicativos, não precisava juntar toda essa documentação. E então, a Abrazel, juntamente com a Câmara de Vereadores aqui de Cuiabá, fez um projeto de lei, que foi inclusive aprovado, é lei, que toda essa documentação tem que ser apresentada para os aplicativos de venda de alimentos, da mesma forma que é uma estrutura física que tem atendimento no local. E hoje, se você observar, quando o consumidor vai fazer um pedido, ele entra numa abinha, principalmente no que é o maior hoje, aqui, que é líder aqui em Mato Grosso, que é o iFood, ele vai encontrar lá o endereço e o CNPJ. A pessoa que quer se tornar, quer fazer parte da Abrazel, quais os caminhos? Então, ele pode se inscrever lá no site www.abrazel.com.br, acha ali o estado, que é Mato Grosso, porque a Abrazel é Mato Grosso, né? Você falou bem mesmo que a gente está aqui em Cuiabá, mas a Abrazel está em Mato Grosso, está aí a Casa de Chapada, que a gente viu também, que a gente atuou, né, na proibição da música ao vivo na Chapada, né? Então, voltando lá mais um pouquinho, como é que se associa, é pelo site ou pelo Instagram, né? Manda um direct e as meninas entram em contato. Nós temos encontros mensais, então toda a última terça-feira do mês a gente se reúne, são mais de 50 empresários, a gente se reúne, debate algum assunto que está pertinente ao setor, né? Vai atrás de taxas de cartão mais barata, de tudo que pode, desconto em universidade, então tudo que pode trazer benefício a gente está aí pleiteando para o setor. E por falar em pleitear, eu percebo que há uma preocupação da Abrazel também com relação de melhorar a questão de atendimentos, né, nos bares e restaurantes, com cursos e aperfeiçoamento. Como é que você avalia o atendimento, por exemplo, aqui na nossa capital? Volto a repetir, a Abrazel ela atende Mato Grosso inteiro, mas a gente acaba se concentrando aqui na capital porque é a realidade que a gente vive, né? Você vai nos lugares, você percebe se o atendimento está legal, se o atendimento deixa um pouquinho a desejar. Existe uma preocupação da associação também em melhorar esse serviço? Sim. O negócio é feito de pessoas para pessoas, né? O cliente é uma pessoa que vai lá, é o fornecedor, é o funcionário, então sempre tem que estar sendo feita essa manutenção, porque nem todo mundo quer o mesmo atendimento, né? Você não vai falar a mesma linguagem para todo mundo igual um robô, né? Então é bom sempre estar tendo esse cuidado, fazendo treinamento com a equipe, né? Sempre lembrando, igual o filho, né? Tem que escovar o dente. Mesma coisa com a equipe, você sempre tem que estar fazendo ali o acompanhamento. E a gente faz muito isso, tanto nos nossos, não sei se eu já poderia falar isso agora, mas claro. A gente faz festivais gastronômicos, né? Temos uma agora, inclusive, no dia 25. Isso, tem 25 e 26. 25 Nossa, e 26, olha aí. Maravilhoso. Já vamos começar, não precisa esperar abril para comer chocolate, nós já vamos começar agora mesmo, em março.
A gente está desenvolvendo aí, isso é um projeto da Amanda, nossa executiva de relacionamento, que é a Festa do Chocolate, né? Que vai acontecer lá no Parque Tiamaí, no dia 25 e 26 agora de março. E aí, o que acontece em paralelo com esses festivais gastronômicos? A gente faz oficinas tanto na parte gastronômica, para melhorar a apresentação, atualizar um pouco mais nas técnicas de cocção, quanto nas vendas. Então, como na abordagem do atendimento, em como é feito esse atendimento e como é que pode alavancar as vendas. Então, são técnicas de vendas, né, de procedimento para atender o básico, porque daí cada empresa, cada restaurante, bar, lanchonete vai adequar da forma que ele quer que seja o atendimento. E aberto para todo mundo, né? Sim, é gratuito, não paga entrada. Pronto, a gente falou de coisinha legal agora, mas vamos entrar no assunto um pouquinho delicado, Lorena, que é a questão da postura dos bares e de restaurantes, de como ter um olhar mais atencioso para o público que está ali consumindo as coisas, está ali frequentando, principalmente no que envolve os assédios. Sim. Esse é um tema que a gente vem tendo que discutir, e graças a Deus por isso, porque a gente precisa realmente abordar todas as formas e meios para que a gente possa coibir situações que, enfim, mulheres passam e homens também, mas as mulheres são mais expostas de uma maneira bem complicada. Como é que se controla, como é que se tem um olhar diferenciado sobre as pessoas que estão ali nos bares consumindo bebidas, dançando e não estão muito preocupadas com o comportamento do outro e de repente ali são assediadas, de repente ali passam por situações de constrangimento. Como é que o bar, o restaurante, como é que pode se ter um controle nesses ambientes, se é que controle é a palavra certa, mas como é que se pode amenizar esse tipo de situação nesses ambientes, Lorena? Esse tema, ele está sendo recorrente, mas tem que ser falado mesmo, né? Porque durante muito tempo se calou e agora tem que ser falado mesmo. Até porque a mulher, às vezes, ela não sabe que aquele comportamento foi um comportamento que extrapolou, né? Às vezes ela não sabe, porque até então isso era normal, mas não é mais normal. E por que se fala hoje tanto em ambiente de bares? Bares parece que fica uma carga, realmente fica uma carga nos bares. Mas não só bares, onde há o excesso de bebida alcoólica, né? Eu penso, porque shows também isso acontece. Então, quando a pessoa, as pessoas, elas bebem um pouco mais, natural que elas percam um pouco o sentido e percam um pouco a linha. Mas não é por isso que tá bêbado. Mas infelizmente é assim. Então, quanto mais bebe, mais se perde a noção, né? E os bares realmente tá sendo muito falado, os garçons preparados, até porque a mídia toda está se falando nisso, né? Eu percebo que cada região cria uma senha, né? A gente estava até falando sobre isso antes aqui. Sim. É o nome de um drink, é o nome de não sei o quê, né? Eu particularmente acho isso uma bobagem, essa criação de uma senha. Por quê? Se eu saio daqui, vou lá para o Rio de Janeiro, eu tenho que saber a senha que se usa lá no Rio de Janeiro. Eu vou para Belo Horizonte, ou alguém chega aqui em Cuiabá, vai ter que saber a senha, ou no interior, né? Então, a comunicação tem que ser linear. Esse cara está me incomodando. E o local, seja ele bar, restaurante, shopping, padaria, tem que tomar uma providência num exato momento, né? A mulher tem que ser ouvida, e não é só a mulher também que nós estamos falando de bares, restaurantes com ambiente hostil, quando se bebe, né, o ambiente fica hostil com excesso do álcool, mas isso acontece em vários, né? A gente está muito vulnerável, e são vários locais. E isso é importante também que se leve essa consciência até para as próprias funcionárias, que às vezes sofrem violência nas próprias casas e ainda não têm noção que aquilo é um assédio, uma violência doméstica, né? Então é um assunto, Ana, que tem que ser repetido, dito mesmo, em qualquer lugar que seja, nas escolas. A gente precisa tomar ciência de que o nosso corpo é nossas regras, porque às vezes roubar um beijo para você tá tudo bem, para mim extrapolou, eu não gosto nem que encosta em mim. E você já é mais solto e tá tudo bem. Então, isso é muito individual. Então, o meu limite, aquela frase, né? O meu corpo, as minhas regras, porque para mim e tem um limite, para a outra
tem outro limite e isso tem que ser respeitado realmente. Eu acho importante que as pessoas tenham consciência que os bares e os restaurantes não são responsáveis pelos comportamentos dos seus frequentadores, né? Então a gente acaba citando bar e restaurante porque realmente tem-se ali o consumo do álcool que acaba sendo um gatilho, né? Para certas posturas que as pessoas costumam tomar. Mas com ou sem álcool, em qualquer ambiente, Sim. a mulher que se sentir incomodada, ela pedir ajuda, ela tem que ser atendida imediatamente. Não há o que se discutir. E o Food Service 2023? Quais as expectativas? O que é esse evento? Como que as pessoas podem participar e o que ele traz? O Food Service, né, é um projeto do Sebrae em parceria com a Brasel, que é realmente para desenvolver o setor. Gente, tem muita coisa bacana e gratuita. Então, assim, eu vejo alguns empresários falando assim, olha, tem curso gratuito de atendimento e de cozinha lá, não aparece ninguém, porque o povo não vai, porque não quer trabalhar, não quer se especializar. Mas, ao contrário, isso também extraordinários com especialistas há de se dizer. Ana, isso acontece também com o empresário, porque o empresário ele acha que ele já sabe de tudo, que ele não precisa de ajuda. Sim. E fica lá quebrando a cabeça. Sendo que tem ferramentas gratuitas Sim. também para o negócio dele e ele não faz uso. Então já estou aqui puxando a orelha desse povo. Porque essa parceria, existe um programa mais avançado de consultoria do Sebrae que ele é pago. Mas existem vários programas que eles são gratuitos. Então vale a pena. E são excelentes, pode se dizer. Sim, sim. Às vezes você está batendo cabeça com um problema, né? Ou até não sabe fazer a formação de preço, a gestão de cardápio, pode melhorar em marketing. Então são vários setores de cardápio, financeiro e marketing, né? Que é o comercial. Vale a pena, vale muito a pena. A gente fez agora em fevereiro o lançamento desse programa, foi um evento bem bacana, teve a presença de mais de 100 empresários ali no Centro de Eventos Pantanal. Do estado todo? Do estado todo. É a minoria do interior que ele tem mais essa dificuldade, né, para vir até a capital, assim, numa terça-feira. Mas esses projetos, procure o Sebrae ali da sua região, né, e se não, também pode procurar a Brasel, que a gente vai atuar junto, e para ver quais os programas que tem gratuitos para aquela região. É muito importante, tem muita coisa boa. Porque o que acontece? Quando o setor cresce, todo mundo cresce junto. Exato. Porque vai melhorando o atendimento, a qualidade do alimento, né? Todo mundo fica bom, então é bom para todo mundo. É bom para o consumidor e é bom para o setor como um todo. E quanto melhor tiver o trabalho e o serviço ofertado, principalmente nesse setor, maior vai ser o consumo também e o consumidor acaba ganhando, né? E quando o empresário ele consegue administrar, ver os números e destacar aquele vazamento que ele tem, por exemplo, a lucratividade também vai ser maior, né? Porque tem gente que tem movimento e não vê lucro, né? Fala, nossa, aí ele cansa. Eu trabalho, não vejo lucro, vai desanimando, porque precisa de ajuda, tem que destacar uma coisa, mexer uma pecinha ali, outra aqui, e aí vai ter mais fluidez, né? As expectativas para as datas agora que está vindo aqui, nós temos agora a Páscoa, como tem esse evento maravilhoso no dia 25, mas quais as expectativas aí ao longo do ano a respeito de movimentar mesmo esse setor? Existe algum projeto, alguma campanha, alguma iniciativa nesse aspecto? Então, nós estamos trabalhando bastante com geração de mão de obra, né, que é uma deficiência natural nosso, né? O estado do Mato Grosso, ele é o segundo estado com menor índice de desemprego. Se não me engano, o nosso índice de desemprego aqui é 3%. Então, só não trabalha quem não quer, porque emprego tem. Então, a gente está trabalhando aí nessa formação de mão de obra, e isso não é só em Cuiabá, é no estado, né? A gente tem uma reunião na Assembleia Legislativa, inclusive, na quarta-feira, para a gente poder levar esse projeto para outras cidades do interior, para mostrar aí como pode ser prazeroso, né, estar trabalhando com a alimentação, estar atendendo as pessoas, servindo, que é um momento gostoso, né, que as pessoas procuram lazer, a comida é um momento que as pessoas confraternizam, param, fazem sua refeição em família ou com amigos, né, e então a gente está trabalhando na formação de mão de obra, na construção ou não de leis, porque sempre tem umas leis
que eu não sei de onde que eles tiram, assim, a gente está trabalhando nessa construção ou não de leis, né, para o setor, porque, Ana, é tanta cobrança, é tanto dever, gente, e o que a gente pode fazer, né, o que os políticos podem fazer, o que o Estado, o país pode fazer para quem gera mão de obra? Então, em vez de ter tanto dever, obrigações, o que a gente pode desenvolver para o setor gerar mais emprego e renda, né, para a cidade, para o Estado? Então a gente trabalha muito nesse sentido também e no sentido de desenvolver, fomentar financeiramente também, que são os festivais gastronômicos, né? Esse em especial vai acontecer fora, que é ali no parque, ocupando áreas públicas. E o que acontece? Quando uma empresa ela sai e vai fazer uma feira gastronômica, que a gente vê muito aí em Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, né, nas grandes, ela dá oportunidade para aquela população conhecer e depois até frequentar, né, o restaurante. Isso acontece muito. Quando eu comecei, eu fazia muita feira, faço até hoje, e sempre um cliente, eu te vi lá na feira de tal lugar, assim, muito legal. Além de ter esses eventos que são populares fora dos restaurantes, ocupando os espaços públicos, a gente também tem os eventos gastronômicos dentro dos restaurantes, onde a gente faz festivais, que faz competição, tem jurados que elegem o melhor restaurante aquilo, o melhor comida de boteco, né, o melhor gastronomia, e eles ganham prêmio e tal, isso aí dá uma mídia e também leva mais movimento para os bares, restaurantes, lanchonetes. Minha gente, eu quero agradecer a companhia de vocês aqui conosco em mais uma entrevista, convidá-lo a permanecer aqui no nosso site, acompanhando as nossas notícias. Até mais!